gente seguir aqui. Aliás, já vamos seguir. O Rui Costa já está na linha conosco, áudio e vídeo, também pelo aplicativo Zoom. Vou pedir, Rui, para que você clique no canto esquerdo baixo, aí tem um microfonezinho, clica nele para liberar seu áudio. E a gente aí, agora sim, tudo certo, 8h19. Ô, Rui, prazer te receber aqui, rapaz. Eu pensei que depois que você, do anúncio da sua saída, você não falaria mais com a gente aqui. Tudo bem, Rui? Tudo bem, é um prazer falar contigo, com a rapaziada toda aí. Sempre foi bom quando eu estava aqui trabalhando, vai ser bom agora também. Grande abraço. Que eu sempre disse aqui, tem uma coisa que me chama a atenção, é que a gente te critica e você mete a cara, você põe a cara, você está aqui. A gente criticava lá atrás, você está aqui falando com a gente, não guarda mágoazinha, não fica, ai, nossa, não falo mais. Tal. Muito legal esse lado seu. Ô Rui, em primeiro lugar, é importante a gente destacar como é que você está. A gente pode falar de 1000 assuntos, mas se não rolar essa pergunta, acho que vai faltar alguma coisa. Como é que você está vivendo desse período? Você está onde? Está com a família? Isso tem atrapalhado também no seu dia a dia, obviamente. Como é que tem sido a vida aí nesse período que é diferente e bom, nossa geração nunca passou por isso, e nem outras gerações, e há mais de 100 anos que nada parecido acontece. Como é que tem sido essa experiência para você também, Rui? Olha, tem sido um momento de muita reflexão, né? Porque a gente vê a vida virada do avesso, né? Não se pode sair, não se pode estar com as pessoas que a gente gosta. Eu terminei ficando em Belo Horizonte, porque meus filhos estavam matriculados na escola, tive que esperar um pouco passar o trimestre, e aí aconteceu toda essa pandemia, eu terminei ficando aqui, até para não colocar em risco os meus pais, que são já pessoas de quase 80 anos, né? Então, fiquei aqui em Belo Horizonte, estou confinado, como todos nós estamos, né? Alimentando muito o corpo e menos o espírito. Mas acho que é um momento de reflexão, um momento da gente entender que muita coisa precisa mudar, é um momento de perceber. Hoje, por exemplo, fui no supermercado, que é uma coisa que há muito tempo eu não fazia, né? E as pessoas estão solidárias, as pessoas estão comprando o que precisa comprar, ninguém está estocando alimento, porque sabe que outras pessoas precisam. Aí você vê o porteiro do prédio que está trabalhando sem máscara, ou seja, você vê as pessoas do supermercado trabalhando para que outras pessoas possam se alimentar, ou seja, pessoas fazendo sacrifícios, colocando em risco. E eu acho que isso dá um senso de humanidade para a gente, né? Eu acho que talvez a gente estava precisando um pouco disso, de um pouco de senso de humanidade, e tomara que a gente possa passar por esse processo bastante complexo melhores do que somos. Bom, falando em passar por esse processo e sairmos melhores, como é que você acha que vai impactar no futebol, o Rui? Que a gente sabe que a maioria dos clubes aí com pires nas mãos e tal, como é que isso pode impactar nas finanças dos clubes? Eu acho que tudo é muito prematuro ainda, né? Tudo que a gente disser agora pode ser uma previsão que carece de fatos, né? O que dá para afirmar sem nenhum problema é que os clubes que já vinham com dificuldade financeira vão ter que ser muito criativos, vão ter que ser muito hábeis na negociação com atletas, muito hábeis de como essas negociações vão repercutir quando os jogos começarem, quando o dia a dia começar. Como é que vai se recuperar esse prazer de ver futebol, porque tudo indica que se os campeonatos retomarem, provavelmente vão ser retomados sem público, né? Isso é algo muito diferente para todos nós, né? Imagino que para vocês também, quer dizer, como passar emoção numa partida sem ter o público, que é aquele que desencadeia todo o processo de emoção, enfim. Eu acho que isso vai acontecer inevitavelmente, os clubes vão ter que lidar com um cenário bastante difícil, e isso vai demandar criatividade, vai demandar gestão, vai demandar improvisação no bom sentido, né? Vai ter que sair um pouco da cartilha para poder fazer com que o futebol volte em condições de ser competitivo, de você poder investir, de entender que você vai ter que passar uma temporada talvez sem vender jogador, porque eu acho que o mercado mundialmente vai recrudescer, né? Então não dá para avaliar ainda o impacto disso de uma forma mais profunda, mas eu posso te dizer com muita sinceridade que vai exigir muita gestão, porque não tem outro caminho. Ô Rui, boa noite, é Vinícius Gris, muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98.
Há pouco a gente conversava com o Romildo Bolzan, que você conhece bem, e fiz uma pergunta a ele a respeito de se ele via alguma possibilidade da gente aproveitar esse momento ruim, onde está havendo um grande diálogo dos clubes, dos jogadores, de forma conjunta para tentar encontrar o melhor caminho, de a partir daí a gente ter algum tipo de diálogo mais conjunto mesmo, principalmente dos clubes, para melhorar a questão do calendário, que a gente sabe que é um problema, para resolver outros pontos importantes que precisam ser pensados no futebol brasileiro. E ele falou que não acredita nessa possibilidade dos clubes pensarem de forma conjunta. Você, como um gestor do futebol, como alguém que tem ótimo trânsito em todos os clubes, você também acha que é impossível, que é uma utopia a gente pensar que a partir daí a gente pode ter os clubes pensando de forma uniforme? Boa noite, Vinícius. O Romildo, eu tive o prazer de trabalhar com o Romildo. Além de ser um grande presidente, ele é um homem muito inteligente, é um líder, é um cara que tem uma visão de cenários muito, muito boa, né? E eu me lembro de quando nós convivíamos juntos, ele dizia isso, né? Ele não acreditava nessa capacidade dos clubes se unirem em prol de um coletivo, porque cada um tem o seu interesse, né? Mas eu não sei se nós cogitamos os nossos piores pesadelos passar por um momento como esse. E é por aí que talvez tenha uma grande mudança, né? Como nunca se imaginou, nunca se cogitou tamanho impacto no negócio de futebol como teremos agora em função dessa pandemia, talvez por essa situação ser tão difícil, a possibilidade dos clubes se unir, ela será sim ou sim, né? Cada um tem o seu interesse, cada clube tem o seu negócio, o seu modelo, a sua intenção porque somos competidores, os clubes competem entre si, então nós temos que achar uma pauta que une os clubes sem comprometer essa competição, né? Eu acho difícil, mas eu não acho utópico, porque há um fato novo nisso tudo, que é exatamente o que a pandemia, o que a ausência de jogos, o que o impacto de pagamento de cotas de televisão, ausência de público, contrato de jogador, o que isso vai fazer no negócio? Vai mudar tudo, vai mudar a plataforma toda. E nessa mudança total, talvez esteja o grande argumento para se mudar também essa postura de cada um ver só o seu lado, né? Eu acho que os clubes vão ter que achar alguma pauta aí que seja comum, porque pode comprometer o negócio de uma forma definitiva. Léo Gomide. Oi, boa noite, é o Léo Gomide, prazer em voltar a conversar contigo. Vou tudo até bom, aproveitar mais uma tudo tranquilo, na medida do possível, né? Vou até aproveitar e trazer uma outra fala do Romildo há pouco aqui para a gente, que considero bastante interessante e não muito usual nas frases de dirigentes brasileiros, né? Ele foi muito claro em dizer que, devido aos problemas, principalmente financeiros, que a parada impacta, né, ao clube, no caso o Grêmio, em 2020 ele não pensa em títulos, ele não está preparando o clube para títulos, e sim reestruturar todo o trabalho que já vem fazendo, e você conhece, né, trabalhou lá, para em 2021, quem sabe, poder brigar mais por algo palpável em termos de conquistas, né? Mas falou que se vier em 2020, claro que será bem-vindo, mas que no momento dele o pensamento prioritário não é título nas competições, e sim o Grêmio se reerguer e continuar. O quanto você vê de hombridade numa frase como essa, que não é comum no nosso futebol, e se você acredita que poderemos ter mais clubes tão sensatos dessa forma. Olha, primeiro não me surpreende, né? Porque eu conheço o Romildo, trabalhei com ele, sei que ele é um homem de posições muito claras, mas acho que a forma como ele coloca isso, eu não ouvi, mas o teu depoimento para mim é definitivo, ou seja, eu estou partindo do princípio que ele disse exatamente isso, já é um fato novo, né? Porque ele já tinha feito isso no Grêmio, quando assume o Grêmio, obviamente o Grêmio tinha necessidade de conquistar títulos, não conquistava títulos há muitos anos, mas vinha de uma dificuldade financeira importante, e acho que isso é um grande movimento de mudança, né? E que atinge diretamente os executivos de futebol, para falar um pouco do meu assado aqui, né? Porque muitas vezes você chega num clube, o clube está atravessando um momento muito difícil, o clube está com dificuldades financeiras, o clube tem que fazer uma série de processos de mudança que são incompatíveis com uma conquista de um título importante. E você não pode dizer isso para o torcedor. Você não pode chegar a fazer uma coletiva de apresentação com o CEO do clube, o diretor de futebol, o presidente, dizer, olha,
gente, é o seguinte, esse ano não dá para ter título, nós vamos tentar pagar os débitos, vamos tentar fazer isso não tem trânsito na torcida, isso não tem trânsito no negócio, e talvez seja o momento de você ter isso muito claro, né? Porque os clubes não têm condições de competir sempre como protagonistas de uma competição, principalmente, vou pegar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que mais seduz a todos nós, que eu acho que é o mais ilustrativo de projetos de boa gestão, né? Hoje tem o Flamengo, que para mim está descolado dos outros ainda, né? E você tem que competir com um clube que tem uma capacidade financeira muito maior que a sua, no momento em que não vai ter dinheiro, em que as receitas caíram drasticamente, que você vai perder talvez até cota de televisionamento, não sei ainda, mas talvez se faça um pagamento proporcional. Os clubes vivem preponderantemente de cota de televisão. Imagina se essa cota for reduzida dentro do exercício, dentro do próprio ano, né? Eu acho que essa fala ela é o começo daquilo que a gente vinha conversando antes, daquilo que o Vinícius me provocou, ou seja, os dirigentes, os presidentes especialmente, mesmo que tenham que fazer uma fala que não é fácil de fazer, imagina se dirigir ao torcedor do Grêmio, do Atlético, do Cruzeiro, do Inter, do São Paulo, dizer assim, olha, esse ano não dá para ganhar título porque nós temos que pagar as contas, o clube tem que manter seu nível de competição. É muito difícil fazer isso, mas isso é um movimento que vai ter que acontecer e que bom que começou por aí, por um presidente que já conquistou grandes títulos e que tem uma representatividade muito grande. Ô Rui, boa noite, Alexandre, prazer receber você aqui no Arena 98. Muito tem se discutido também com relação à mudança do calendário, né? Desde que começou a paralisação, né? A gente já vai completar quase um mês, algumas ideias foram apresentadas, até com adequação do calendário brasileiro ao europeu. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem de manter aí. Você como profissional do futebol, como Rui Costa, qual que é a sua opinião com relação a esse assunto? Deveria se aproveitar essa oportunidade para fazer uma adequação, até para facilitar com relação às janelas de transferências? Você que trabalha diretamente com isso também, né? Às vezes facilita aí no caso de contratação, de perder algum jogador e tal. Você é a favor de fazer essa adequação nesse momento ou manter como está? Leva 2020 do jeito que dá e depois mantém do jeito que é. Um debate que não é novo no futebol, né? A questão da adequação do calendário, nosso calendário com o calendário europeu. Eu vejo que tem caminhos de consonância, que dá para se encontrar essas ideias, mas talvez não seja o momento de fazer isso agora. Eu acho que o fato gerador de fazer um calendário semelhante ao europeu, ou concomitante ao europeu, talvez fosse um momento em que a gente tivesse tempo para pensar, tempo para estruturar as consequências disso. Eu não sei se premido por uma necessidade de terminar um campeonato, e principalmente um campeonato que a operadora, a empresa que paga por ele, ela pague integralmente o campeonato. É muito difícil a gente trabalhar em cima disso, em cima desse dado de realidade, né? Nós que trabalhamos com janela sempre é complicado, porque na hora que você precisa vender o jogador, você está no meio de um campeonato importante, você perde um jogador que é fundamental, porque normalmente você vende aqueles que são fundamentais, e enfraquece o teu time numa reta final de campeonato. Por quê? Porque as janelas são diferentes, né? Mas eu penso que esse talvez não seja o momento mais oportuno para fazer essa conjugação de calendários, exatamente porque a gente não tem elementos e tempo suficiente para maturar a ideia. Nós precisamos que esse campeonato comece o quanto antes, e aí eu estou falando isso desde que autorizado pelo Ministério da Saúde, desde que isso tenha o aval do poder público. Eu não quero que volte o futebol a qualquer custo, né? Mas vamos imaginar que ele volte. Uma coisa eu posso te dizer sem sombra de dúvidas, eu quero que o campeonato tenha a quantidade de rodadas que possibilite que a operadora que comprou, dos patrocinadores, que eles continuem pagando aos clubes o que tem que pagar. Porque qualquer alteração, seja de forma, seja de calendário, que inviabilize o pagamento da cota integral, é péssimo para os clubes, né? Então, eu acho que é uma ideia que a gente tem que começar a trabalhar, mas a mim me preocupa o fato de você fazer uma mudança tão drástica num contexto em que a gente não tem muito tempo para simular coisas, para pensar de uma forma mais ampla. Ô Rui, quando você que é diretor de futebol, obviamente há um trânsito em vários clubes e a estada nesses clubes, elas não são tão duradouras. Por mais que você se dedique, por mais que o trabalho seja bom, por exemplo, você não consegue apontar o dedo para um diretor que ficou 5 anos, talvez 10 anos no clube, é muito difícil. Principalmente
com os dirigentes que nós temos aí, enfim. Como é que você nessa saída do Atlético, entendeu o processo a partir do momento que você recebeu a notícia? Você vinha fazendo um trabalho de reestruturação, e aí daqui a pouco uma derrota, uma desclassificação e a notícia da demissão. Como é que você recebeu isso e o que você levou depois de tudo, aquela viagem longa, a volta no dia seguinte, a chegada no dia seguinte? Como é que você entendeu, como é que você absorveu tudo que aconteceu? Olha, Everton, é uma pergunta muito inteligente, como sempre. As perguntas são muito precisas, né? E elas fazem com que a gente tenha que pensar para responder. Eu acho que não é uma questão do Rui, né? Essa falta de longevidade dos profissionais de gestão no futebol brasileiro, ela é um problema que transcende o Rui no Atlético, né? E eu tive longos períodos num clube sem grandes conquistas, tive períodos pequenos com conquistas importantíssimas, tive um processo de reconstrução em que fiquei 2 anos no clube e deixei o clube numa situação muito boa. O que eu posso te dizer, e não falando do Rui, mas falando da minha profissão, você só tem chance de ter êxito e de ser melhor avaliado se você tiver tempo para trabalhar, né? Mas então tu quer estabilidade, Rui, no emprego? Não é isso, né? Eu trabalhei no Atlético pouco mais de 10 meses, né? Você tem que em 10 meses diagnosticar, interferir, e cheguei no meio de uma temporada, num momento muito difícil do clube, né? Onde se depositou em mim uma série de esperanças que estavam além da minha chegada, ou seja, eu assumi de alguma forma uma esperança de que mudanças drásticas acontecessem, como simplesmente pelo simples fato de eu chegar, e não é assim, né? Cheguei com aval, cheguei com legitimidade do presidente, que aliás é uma pessoa que eu tenho profundo respeito, apreço, né? Então, de dizer que eu recebi a notícia da minha demissão com alegria, ou como algo normal, claro que não, né? Há uma frustração muito grande, porque eu acredito no projeto do Atlético, né? Eu acho que o Atlético está passando por aquele momento muito difícil. São vários exemplos no futebol de clubes que fizeram intervenções. O Atlético vem, né, Everton, há muitos anos tendo dificuldade de manutenção de treinadores por mais de 6 meses, tendo dificuldade de manutenção de processo de gestão, não vou nem falar de pessoas, de processo de gestão, e isso não é uma coisa que começou quando eu cheguei aqui. Aliás, eu sou fruto disso. Foi essa alteração que me deu a oportunidade de estar no Atlético, né? Então, assim, eu fiquei muito triste, muito decepcionado, né? Decepcionado porque de todas as críticas que eu recebo, aquela que mais me dói é a minha, né? Ou seja, eu sou muito autocrítico, então assim, eu lido muito. Tu falaste que vocês me criticam, eu estou aqui dando entrevista. A tua profissão, ela tem isso, e você é um cara de... Todos os personagens que estão aqui, todos os profissionais que estão aqui nesse nosso bate-papo, são pessoas de muita personalidade, e portanto tem que opinar, ninguém vai ficar em cima do muro, né? Então assim, eu recebi com tristeza, com frustração, né? Mas de alguma forma entendi que naquele momento em que o Atlético vinha de uma desclassificação, que é vexatória, não tem como, não vamos usar outras palavras aqui, e aí eu já tive do outro lado, eu já fui dirigente não profissional, eu já fui dirigente estatutário, eu já tive vínculos com o clube que eram vínculos não profissionais, eram vínculos emocionais, e talvez naquele momento, diante de uma segunda desclassificação muito próxima, e pelo tamanho que teve, o presidente teve que fazer uma mudança radical, e nessa mudança radical, como normalmente tem acontecido, o executivo passou a ser uma peça a ser trocada. Antes era só o treinador, lembra, Everton? A gente trocava o treinador. Aliás, tem executivos que trocam muitos treinadores para que eles não sejam trocados, né? Aí é um estilo, eu não trabalho assim. Eu acho que faz parte da minha função, até pela remuneração que tenho, pela visibilidade que tenho, eu tenho que estar à frente do clube nos momentos difíceis, e infelizmente, desde que cheguei no Atlético, tive muito mais momentos difíceis do que momentos bons, e isso também gerou um desgaste, né? Há uma pressão muito grande. Então assim, eu tive muito tempo para pensar nisso tudo que eu estou te falando, né? E eu estou falando com o coração, não é o Rui que está pensando as respostas para não se comprometer. Eu não tenho vínculo nenhum com o clube nesse momento. Acho que deixei muito mais amigos do que desafetos no Atlético, né? E falo isso com muita tranquilidade, com muito respeito às pessoas que me contrataram, né? Eu não posso esquecer disso. As pessoas me deram uma oportunidade.
Mas evidentemente que eu saí chateado, frustrado, porque entendia que eu tinha muito a contribuir para o clube ainda, e aí você vê essa seu projeto interrompido, isso te deixa muito triste. Vou chamar um intervalo rápido aqui, o Rui continua com a gente e a gente volta para fechar com o Rui também, no bloco posterior. Há o recado de Vinícius Grisse, porque vai falar de Canto do Boleiro. Ô Everton, um abraço pro Rafa, que tá ouvindo e vendo a gente hoje aqui no Arena 98, lá do cantodoboleiro.com.br, onde você tem ainda os últimos dias para aproveitar a promoção com as 2 estampas mais procuradas do site, saindo com um desconto especial, apenas R$ 49,90 cada uma delas, a criado na várzea e também o jogador. E além das 2, você vai encontrar várias estampas exclusivas, bonés, chinelos, chapéu e muitos outros produtos lá no cantodoboleiro.com.br. Você pode seguir o trabalho deles também no Instagram, que é o Canto do Boleiro, ou no Facebook, Canto do Boleiro BH. E claro, se tiver qualquer dúvida, mandar um WhatsApp para o 31 99730 1195. 99730 1195 é o cantodoboleiro.com.br. Sempre lembrando que tem entrega em todo o Brasil, e para você que ouve o Arena 98 na primeira compra, fez o cadastro, na hora de pagar é só utilizar o cupom Arena 98 que você vai ter 20% de desconto. Então não perca tempo, que está acabando a promoção em dose dupla, as 2 estampas mais procuradas do site por apenas R$ 49,90 lá no cantodoboleiro.com.br. Muito bem, rápido intervalo, o Rui continua com a gente, 2 minutinhos só, Boris Feldman chegando com o Autopapo, e a gente volta já para fechar mais uma edição do Arena. Até já. Estamos de volta à Arena 98, recebendo Rui Costa, está conosco por áudio e vídeo, então fique atento, acesse 98live.com.br para acompanhar toda a programação esportiva aqui da 98, aliás, toda a programação da 98, tem chat ao vivo também para você se comunicar conosco, enfim, fique à vontade, importante é que você se ligue na gente também pela nova 98live.com.br. Estamos no ar, sempre na jogada de Claro, sem futebol, a gente tem que arrumar um monte de coisa para fazer, cada um faz música em rede social, outros assistindo seus clipes aí, fazendo maratonas de séries, e aí espelha lá na televisão e vai assistir. Para isso, para você que é prezão da Claro, você precisa recarregar seu telefone. Muita atenção, amigo. Tá fácil. É só digitar asterisco 555 Jogo da Velha. Asterisco 555 Jogo da Velha. Você pode acessar o clarorecarga.com.br. Você pode também baixar o aplicativo Claro Recarga. O importante é você saber que a Claro te dá 1000 opções para você recarregar o seu prezão. É claro, você merece o novo e de quebra tem a internet mais rápida do Brasil, até 10 vezes mais rápida no 4.5G da Claro. Vinícius Grisse pergunta para Rui Costa. Ô Rui, eu ia até te fazer uma outra pergunta, mas só aproveitando o tema Atlético, acho que a gente não pode deixar passar batido. O Natan, na semana passada, deu uma declaração a respeito da condução de grupo do Dudamel e do incômodo que ele tinha com relação à forma como ele geriu o grupo. E o Dudamel até respondeu também falando um pouco do ambiente que ele encontrou no Atlético quando chegou. Não quero nem tornar esse assunto maior do que ele de fato é, mas como gestor do grupo, queria saber a sua impressão a respeito do que disse o Natan e o Dudamel e de como você via esse ambiente do Atlético ali próximo da sua saída e se foi algo, inclusive, que você não tinha detectado que te surpreendeu de alguma maneira. É muito difícil falar sobre um assunto quando você não é mais dirigente do clube, né? A fronteira entre a opinião e a falta de ética é muito tênue, né? E eu sou um cara que chego a ser chato com isso, mas isso é um cuidado que eu tenho sempre, né? Eu acho que todas as partes falaram, né? O Natan falou, o Dudamel falou, o presidente falou, né? O Sérgio se posicionou. Eu não gostaria de comentar o que cada um falou, né? Eu acho que essas coisas devem ser ditas pessoalmente, né? Imagina se eu viesse aqui aproveitar a audiência de vocês, fizesse aqui um hall de reclamações, de uma série de coisas, né? E alguém poder perguntar, mas por que tu não fez isso quando estava lá, né? Eu cheguei no Atlético num ambiente muito difícil, verdade, né? Os jogadores não estavam com pouca confiança, o momento não era fácil. Vou repetir o que disse sempre aqui, o grupo, em sua grande maioria, porque lidar com seres humanos sempre você tem uma dificuldade, faz parte do gestor entender a particularidade de cada indivíduo, né? Você lida aí com 35, 34 atletas, mais todo o entorno, mais toda... Então, assim, o grupo sempre foi muito correto, muito trabalhador, as coisas normalmente, enquanto eu estive lá,
e vocês são testemunhas disso, nunca houve uma manifestação dessa enquanto eu estive lá, né? Ou seja, sempre procuramos começar as coisas do vestiário e terminar no vestiário. Agora, cada um tem uma opinião e as opiniões foram contundentes e me parece que cada um ouviu a resposta proporcional à sua opinião. Então, não cabe a mim aqui, os comentaristas são vocês, com muita qualidade, só posso te dizer que não havia um ambiente de bagunça, ao contrário, o ambiente era muito profissional, com as dificuldades que todo clube tem, principalmente quando perde, principalmente quando se desclassifica, principalmente quando muda de treinador, né? O treinador que chega agrada uns, desagrada outros, né? O treinador que sai era bruxo de uns, não era bruxo de outros, isso é normal. E por isso que não se pode trocar a todo momento os processos de comando, porque sempre tem uma fissura, né? Mas o Natan emitiu a opinião dele, o Dudamel respondeu, o presidente falando do clube, só me resta dizer que o ambiente era profissional e era um ambiente que, enquanto eu estive lá, as pessoas sempre falaram as coisas uma na frente das outras. Muito bem, Rui, ainda sobre essa questão do trabalho do executivo de futebol, do diretor de futebol, há um rótulo que é colocado sobre vocês de que o diretor de futebol é o cara que só contrata, só negocia. Mas quais as outras atribuições suas dentro do clube que não apareciam, e pelo fato de não aparecerem, até nós aqui que estamos reunidos todos os dias para falarmos das coisas inerentes ao clube, a gente também não falava e que te incomodava? Bom, eu fazia isso e isso, mas como não aparece, é que nem obra debaixo da terra, né? O prefeito não gosta de fazer porque não dá voto. O que mais você fazia que era importante no processo, que nós aqui não tratávamos e que o torcedor não via, e por isso, talvez, sabendo de tudo, poderia ter uma outra visão do Rui e de outros executivos? Eu sinceramente, Everton, não acho que seja um defeito ou uma falta de visão de vocês, né? Tua, dos seus colegas. Eu acho que é um processo que precisa ser melhorado, inclusive de nossa parte, né? E a gente tem discutido muito isso nos nossos foros de debate entre colegas, né? Eu acho que a imprensa tem um papel importante no conhecimento de tudo isso, porque hoje nós temos algo chamado rede social, que não havia, né, quando eu comecei a exercer a função de diretor executivo. Você tinha só a pressão da torcida e da imprensa. Hoje você tem uma pressão imediata, a partir, às vezes, de fatos que não são verdadeiros e que não são sequer noticiados por vocês. O cara cria um negócio e aí, a partir daquele negócio, todo mundo fica dando pau e a imprensa tem que reproduzir tamanho volume da repercussão de uma coisa que, às vezes, não tem nem pé nem cabeça, né? Mas eu acho que essa visão de que somos contratadores e dispensadores de jogadores, ela é muito perversa, porque se você contrata um jogador errado, ou dois, tá morto, né? Porque às vezes você não tem tempo para mostrar que os outros 10 que tu contratou eram maravilhosos, ou que até aqueles 2 que eram péssimos não eram tão péssimos assim, né? Então, se você só olha para o profissional pelo que ele contratou, é complicado, porque cada contexto, cada momento do clube tem uma explicação para a contratação, né? Eu vou falar abertamente aqui, né? E a contratação não é do executivo. Eu não acordo de manhã e decido que eu vou investir $2 milhões no jogador. Existe um processo que é submetido ao presidente, é submetido à avaliação de técnicos, é feita uma avaliação do atleta. Assim, eu fui lá e assumi pessoalmente que, em tese, errei na contratação. Claro, esse é o meu perfil, eu não sei se é diferente. Alguns talvez não assumissem, a sua grande maioria assume. Mas vou falar de mim, não gosto de ser autobiográfico, mas em 10 meses nós transformamos a formação do Atlético, que estava numa situação muito ruim, né? Nós fizemos toda uma reconstrução, uma readequação do processo formativo do Atlético, que é fundamental para o futuro do clube, né? Nós fizemos uma renovação de elenco dolorida, difícil, tem que fazer com muita habilidade. Você não pode chegar num clube como eu cheguei e apresentar uma lista de dispensa de 10 jogadores, você quebra o clube e quebra o ambiente, né? Fizemos uma modificação importante, saíram quase 30 jogadores, preparamos o clube para essas contratações que estão sendo feitas, né? Eu acredito muito nessas contratações de 2020, para deixar bem claro que se critica muito as de 2019, eu tenho certeza que o Atlético montou uma base de time muito importante, com jogadores de muita qualidade, porque fez uma reavaliação do perfil de contratação ainda quando era necessário fazê-lo. Então, de fato, tem muita coisa que a gente faz, e que é até bom que a imprensa não saiba, que o torcedor não saiba, porque é assim que tem que ser.
né? Tivemos muitos momentos duros no Atlético, de conversas dentro do vestiário, de conversas de 2-3 horas, né? De fechar com jogadores, momentos difíceis. Eu tive momentos de cobranças duras com os atletas, mas essas cobranças não podem ser divulgadas, porque não é da regra do jogo, né? Você faz uma reunião com teus colegas aí, cobra deles, e todo mundo fica sabendo, a tua posição de gestor, de líder, de uma pessoa capaz de inspirar os outros, ela está comprometida. Porque o diretor executivo, ele tem um papel no clube que não pode ser concorrente, Everton, com o treinador. O treinador é quem comanda, mas ele também tem o seu espaço de comando, e esse comando tem que ser um comando leal, um comando que inspire os jogadores, que gere respeito. E para isso as coisas têm que acontecer dentro do clube, mesmo que você seja criticado por algo que as pessoas, se soubessem, talvez te elogiassem, né? É o preço que a gente paga, pelo menos é a forma como eu vejo o desempenho da minha atividade. Rui Costa, obrigado mais uma vez por ter participado conosco. Sucesso para você na sequência da temporada. Tudo é muito imprevisível, né? Com o futebol acontecendo ou não, tudo é imprevisível. A sua área é uma área imprevisível. Hoje você está aqui falando com a gente, daqui a pouco você desliga, seu telefone toca e dentro em breve você estará em outro clube. Sucesso para você. Isso costuma acontecer, viu? Quem passa por aqui, né, Gris? Não, pode ficar tranquilo. Deixa o telefone na carga aí, viu, Ricosta? Ô, Rui, cuida da família. Até uma próxima oportunidade. Olha, eu quero aproveitar o tempinho aí para dizer que não sei se vamos conversar de novo, mas foi um grande prazer ter convivido com vocês, mesmo que não fosse um cenário de exibição de taças, de conquistas, que sempre são cenários mais tranquilos, mais amenos, mas eu sempre tive muito respeito por vocês, acho que sempre procurei pautar meu comportamento dessa forma. Com algumas críticas concordei, com outras não, mas o importante é que estamos aqui conversando, olho no olho. Fica faltando a minha visita pessoal ao teu programa, que um dia vai acontecer, para a gente falar daquilo que vocês gostam, que eu gosto, que é futebol, e tomara que tenhamos aí uma retomada, né, da nossa rotina, da rotina de vocês, que é avaliar futebol, narrar futebol, analisar o dia a dia, e que eu possa voltar a trabalhar e exercer a minha função, porque isso de alguma forma vai nos unir mais adiante. Certamente. Grande abraço, Rui Costa.